daqui a 27 anos, né, o mundo será mais ou menos 840 milhões de pessoas com problemas lombar. É um problema que atinge mais os idosos. Cada dia mais, principalmente na clínica, a gente tem recebido crianças, né, adolescentes principalmente, com queixas. A partir do momento que eu estou sentado e chego a inclinar a cabeça 30 graus, chego a ter quase 20 quilos de pressão e de sobrecarga na cervical. Se você está no computador, se você está mexendo no celular, vamos ter uma pausa cada 30 minutos. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Viva Mais, Viva Bem. Eu sou Viviane Costa e eu já começo te perguntando, presta atenção na sua postura. Você está sentado? Está em pé? Está olhando o celular? Como é que você está nesse momento? O nosso assunto de hoje é dor nas costas, o que tem potencializado como evitar essas dores. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas vão ter uma dor nas costas ao longo da vida. Esse aí é um alerta e aqui no Brasil, esse é um dos principais problemas, a principal causa de afastamento do trabalho. Por isso eu convidei hoje um fisioterapeuta, Thiago Braga, para conversar com a gente. Obrigada pela gentileza de ter vindo. Eu que agradeço o convite para poder contribuir um pouquinho aí com todo mundo, né, para a gente dar algumas dicas, para aliviar, para todo mundo ter essa consciência a partir de agora, né, do que pode evitar, do que pode fazer ou não relacionado à coluna agora. E ter uma vida mais saudável, né, sem dor. Total. Vamos entender, é um problema que atinge mais os idosos ou já vem também ali com um probleminha em relação às crianças, pessoas mais novas? Sim, o desgaste da coluna, isso já é natural, né? Com o passar dos anos, a gente vai tendo esse desgaste, isso já está mais do que claro. Mas cada dia mais, principalmente na clínica, a gente tem recebido crianças, né, adolescentes principalmente, com queixas, com dor na lombar, com dor na cervical. E aí a gente tem demonstrado para os pais, né, e ter um cuidado maior ainda mais com o tempo que a criança fica utilizando o computador e utilizando também o celular. Esses são os principais vilões? Hoje eu posso te garantir que é, né? O celular, o computador, né, e até mesmo algumas posturas inadequadas na escola. Então nós temos que ficar muito atento a isso também. A gente sempre falou muito sobre essa questão de postura, principalmente quando você está sentado, para não ter essa dor, né, ao longo do dia. Agora o celular, realmente, assim, eu observo, quando eu menos espero, a gente está com a cabeça totalmente abaixada e depois você tem que ficar voltando a postura para ver se consegue aliviar um pouquinho aquele incômodo. Se a gente fizer hoje um teste, a gente começa a perceber quanto tempo a gente fica com o celular. A gente chega em casa, a gente quer descansar, você pega o celular e fica ali nas redes sociais e ali você vai e se deixar, as horas vão passando e na maioria do tempo você está deitado, né? Você nunca está numa postura correta para você ler. Eu vou só te dar um exemplo. Para a gente pegar um celular, para você digitar as suas mensagens ou navegar em rede social. A partir do momento que a gente inclina a cabeça em 15 graus, automaticamente eu tenho uma sobrecarga na cervical de 12 quilos. É muito. É muito. Isso é muito. A partir do momento que eu estou sentado e chego a inclinar a cabeça 30 graus, chego a ter quase 20 quilos de pressão e de sobrecarga na cervical. Então vamos começar a entender o processo. Todos os dias eu tenho essa mesma postura e eu fico aqui por 1 hora e meia. A minha cervical, ela vai reclamar. A coluna, ela foi feita, criada, toda a estrutura musculoesquelética para a gente
manter ela ereta. E o que a gente tem observado cada vez mais são jovens, né, com essas dores que chegam para a gente e quando a gente vai investigar é ocasionada pelo tempo e a má postura junto com o celular ali ou na tela do computador. Então, se você tiver o seu filho ou até mesmo a gente em casa, quando você tiver com o celular, tenta. É difícil? É. A maioria das pessoas usa o celular na cama, deitado, naquela hora que você está. Mas... É o que a gente não consegue mais ficar sem, né? A gente fala, não tem. Então a gente tem que achar alguma solução para evitar esse peso. Você usa o celular para trabalhar, você usa para rede social, né? Para leitura, para conhecimento, sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegar o celular, colocar ele mais ou menos no nível dos olhos. E aí você vai me dizer, nossa, mas meu braço ninguém vai fazer isso. Meu braço vai doer um pouco. Vai transferir a dor para outro lugar. Vai transferir a dor da cervical que vai para o braço. Não, faz isso. Você pode apoiar o seu cotovelo e você consegue mexer no seu celular sem culpa nenhuma, né? Ou para ter alguma dor futura. Então, pega o outro braço, apoia o celular, apoia a mão no cotovelo, e automaticamente o seu celular está no seu ângulo correto de visão. Ele não está nem aqui acima e nem muito abaixo. Então, você segurar ali no cotovelo. Então, você, com uma mão, apoiar no cotovelo, apoiar o braço que está segurando o celular, e aí você consegue mexer tranquilamente. E a gente não tem nenhuma sobrecarga de estrutura, de cervical, de nada. Mas aí também você fica mexendo ali o tempo inteiro com dedos. Pode dar também algum reflexo ali de dor nas mãos? Exatamente. O que acontece? Existe uma patologia cervicobraquialgia, né? Nós temos uma incidência muito grande. Isso ocasionado, geralmente, era por trabalhadores que faziam aquela mesma posição repetidamente, aquele mesmo movimento várias vezes. Hoje em dia, cervicobraquialgia está tendo uma incidência muito grande em jovens, devido ao que eu volto a te falar, por essa questão do celular. O que é isso? Começa a sentir as dores na cervical, automaticamente os pacientes eles já chegam para a gente relatando o braço pesado e os dedos formigando. Isso já é um reflexo. Esse já é coluna. O sinal, né, de uma patologia, já dessa dor instalado aqui já na cervical. Então, qualquer adolescente, quando você começar a perceber, meus dedos estão formigando, parece que meu braço está um pouco pesado, esse já é o sinal de que algo não está bom. Já está usando muito celular. Já está usando muito celular e a coluna já está reclamando. Então a gente não pode deixar chegar nesse ponto onde a gente começa a ter os sinais. A gente tem que evitar. Nós não temos que esperar, nossa, agora sim está doendo e está formigando, então agora eu vou pensar em começar a parar. Porque aí já começa a ser um tratamento, ali né? Já ali é você um tratamento, consegue aliviar, né? Antes a dor. Então a gente está. Hoje nós temos que pensar numa prevenção. E além dessa forma de segurar o celular, existe ali também algum exercício que você consiga fazer para dar essa aliviada no pescoço, na coluna? O que acontece? Coluna ereta, né? É o nosso eixo de sustentação. Automaticamente, se você está no computador, se você está mexendo no celular, vamos ter uma pausa a cada 30 minutos. Se eu tenho uma pausa a cada 30 minutos, se eu consigo fazer um alongamento, tá? Com a mão para cima com a mão, e para baixo. Com a mão para cima e para baixo. Se eu consigo, que todo mundo conhece, aqueles alongamentos onde você faz para um lado e para o outro. O pescoço, pescoço, tá? Isso já te ajuda muito, muito. A gente está aqui falando, né? Porque a gente está transmitindo para Spotify, para o YouTube. Muita gente está só ouvindo, é acostumado a andar, fazer uma atividade física, dirigir, ouvindo, mas depois pode também olhar, porque é um videocast, para poder ver exatamente qual é esse exercício que o Thiago está orientando. Mas que, assim, só falando, dá para a gente também entender. Eu aqui vou fazer o papel da ouvinte, que é colocando a cabeça para um lado, colocando a cabeça para um lado, colocando a cabeça para o outro, sentido aos ombros também, e você fazendo uma rotação. Quando você faz uma rotação na cabeça, né, é aquele movimento quando você faz uma atividade que você faz para relaxar. É isso que nós precisamos, porque o organismo
quando você fica bastante tempo numa mesma posição, ele se adapta àquela posição. E aí começa a instalar a patologia, o problema maior. Então, vamos só alongar, rodar a cabeça de um lado e para o outro, né? É aquele movimento que a gente já conhece também. Tem um movimento que até já fiz bastante, você já me orientou, que é como se fosse assim, colocar o pescoço meio que na posição mais, que deixa a coluna mais ereta. Esse também dá um alívio nas costas? É como se a gente colocasse, vamos imaginar você colocar o dedo no queixo e automaticamente você vai empurrar a sua cabeça para trás. Isso é uma forma de mobilização e isso é uma forma de alongamento. Isso você mostra para a sua musculatura paravertebral, para a sua musculatura cervical, que ela consegue dar uma alongada e ficar tranquila para não adquirir aquela postura errada que estava muito tempo ali já. Olha, a gente está conversando e eu estou aqui já o tempo inteiro me policiando com a minha postura. A gente está falando de celular, mas ficar muito tempo sentado, isso também é algo que deixa a coluna ali meio sobrecarregada? Vamos pensar o seguinte, vamos analisar duas posturas completamente diferentes. Quando a gente está em pé e quando a gente está sentado. A gente está acostumado não, quando eu tô em pé tá tudo bem, quando eu estou sentado tá melhor ainda para minha coluna. Quando a gente está em pé, automaticamente nós temos uma força da gravidade, tá? Ela está agindo sobre a coluna. Automaticamente, se eu estou em pé, essa força, essa sustentação, ela vai ser distribuída entre os quadris, entre os joelhos e o tornozelo. Então, essa força que está agindo de cima para baixo, ela consegue ser distribuída nos membros inferiores até chegar nos pés. E quando eu estou sentado? Aí o que acontece? Realmente, eu não tenho para onde distribuir essa força da gravidade. Fica mais concentrado. Porque além da musculatura ter que sustentar, né, toda essa postura, a gente ainda tem que pensar nessa força da gravidade, que é o que nos mantém em pé. Então, quando você está sentado, existe uma sobrecarga muito maior da coluna, principalmente da coluna lombar. Porque a força da gravidade ela já vem de cima para baixo, e aí eu não consigo distribuir para o quadril, para o joelho e nem para o tornozelo, porque eu estou sentado. Por isso essa orientação de tempos em tempos levantar, fazer uma pausa? Então, para você que trabalha aí sentado ou dirigindo, ou a sua atividade requer que você fique sentado, né? Então a cada 30 minutos, levante. Levante, pode dar uma caminhada e até mesmo você ficar na ponta do pé, na sua estação de trabalho mesmo. Sabe, fica na ponta do pé por 10 vezes, faça esse alongamento. Automaticamente a gente está trabalhando a panturrilha. Consequentemente, a gente tem um aumento da circulação sanguínea. Isso tudo ajuda, porque toda parte musculoesquelética do nosso corpo, ela está totalmente interligada uma com a outra. A gente não trabalha somente, vou trabalhar só membro inferior, só perna. Não, as musculaturas elas estão interligadas. Né? E é aquele exercício, então, de você ficar em pé e aí fica de ponta do pé e volta, né? Isso, durante uns ponta do minutinhos. pé e volta 10 vezes. Né? Automaticamente, você também consegue fazer aquele mesmo exercício que a gente falou, de você puxar a sua cabeça em sentido ao ombro, de um lado, conta até 10 e puxa também sentido ao outro ombro, também contando até 10. Você vai, consequentemente, trabalhar a musculatura de membro inferior e membro superior também. A gente sempre ouviu falar, né, dessa necessidade de fazer esses exercícios, de dar essa aliviada na coluna, mas parece que a preocupação está aumentando, porque há uma expectativa de piorar essas dores ao longo dos anos. E por quê? O que acontece o estudo mais recente que nós tivemos agora, daqui a 27 anos, né, o mundo será mais ou menos 840 milhões de pessoas com problemas lombar. E quando eu digo problema lombar, eu posso te garantir que vai ser problemas na cervical, torácico e lombar. Eu posso te falar que é a coluna como um todo. E quando a gente fala dor nas costas, a quando gente fala acha dor que nas é costas, só mais no meio da coluna, é não. mais no meio. Não, né? Então a coluna ela é dividida em áreas, na cervical, na lombar e na torácica.
né? Então, isso, consequentemente, pelo estilo e pelo hábito de vida que a gente está tendo agora. Quanto mais tempo a gente não preocupar com a nossa postura, com as atividades corretas que tem que ser feito, consequentemente, a gente vai fazer parte dessa estatística daqui a 27 anos, né? 2050. Então, não está tão longe. Isso se agravou um pouco também com a pandemia, depois de muito home office? Ou, claro, a gente já falou também do celular, que a gente usa cada vez mais. Cada vez mais. Nós somos dependentes dessa tecnologia, né? Não tem por onde fugir. Então, a partir do momento que a gente não tem para onde fugir, a gente tem que nos adequar, nos adaptar para a gente corrigir e evitar. O home office, sim. Porque nem todo mundo tinha a sua estação de trabalho totalmente adequada, né, quando a gente se fala em ergonomia, que é a adequação do posto de trabalho, né, com as necessidades do homem ali que tá executando. Então, com o home office, isso acentuou muito, porque tudo era adaptado, tudo foi adaptado. Você pegava a cadeira que você tinha em casa ali da sala e usou para trabalhar. O seu computador, então ele colocava na mesinha um pouco mais baixo também, automaticamente você sobrecarregava a sua cervical, né? Então isso sim, a pandemia, ela fez essa mudança toda e consequentemente, se a gente não tiver essa consciência corporal agora, a tendência vai ser aumentar e muito. Não foi fácil, né? Fala, antes você tinha um escritório em casa mais ou menos já organizado, né, para a sua postura, para o seu trabalho. De repente, lá em casa, por exemplo, eu sou eu, meu marido, 2 filhos, a gente, com criança em casa, teve que fazer uma adaptação rápida para que todo mundo ficasse em casa, né, trabalhando, estudando. E ao longo do processo a gente foi fazendo esses ajustes à medida do possível. E quando eu falo para a questão do ajuste possível, a gente teve muitos pacientes também, a gente falava, olha, vamos colocar vários livros aqui para a tela do seu computador, ela ficar mais ou menos na altura dos seus olhos, né? Então a gente tentava dar a orientação para fazer essa adaptação da melhor forma possível, para que a gente não tivesse nenhum prejuízo, né, daquele paciente que já vinha em tratamento, para que não tivesse um prejuízo futuro devido ao home office também. E hoje o que acontece, o que eu percebo as grandes empresas elas estão muito preocupadas com isso. A saúde e a qualidade de vida. Até porque impacta no trabalho. A pessoa vai pegar um atestado, vai se afastar do trabalho. Exatamente na produção, né, na qualidade, isso tudo. Então as empresas hoje, nós fazemos exatamente isso, essa orientação postural, né, e a prevenção. E a prevenção de várias patologias que podem ser ocasionadas, né, por uma postura errada, por algum movimento repetitivo. Então a gente faz justamente isso, fazer essa intervenção, né, e orientar para dar uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores, aqueles que estavam em home office e agora estão voltando já para suas atividades normais também. A gente falou que a gente sempre pensava em pessoas mais velhas, né, os idosos que tinham essa preocupação mesmo com as dores na coluna. E agora você me falou que até atende crianças com dor na coluna. Para a criança, é um impacto ainda maior, uma sequela que pode vir aí ao longo da vida? Sim. Se a criança não adquirir e não ter essa consciência, e principalmente os pais orientarem agora, consequentemente, a gente vai ter na adolescência, né, e na fase adulta já. Essas crianças vão fazer parte, sim, daquele quadro, daquela estatística que eu disse, que vão ser mais de 840 milhões, né, de pessoas no mundo com problemas. Justamente porque essas crianças hoje. Então, nós temos que pensar na escola. Nós temos que pensar como é que está sentando na escola. É difícil? Você falar para uma criança, para um adolescente, olha, senta, não é legal isso. E a gente fala o tempo inteiro, você né? fala o tempo inteiro, é difícil, porque para ele ter essa consciência também é difícil. Mas eu acho que cabe aos pais, por exemplo, até mesmo a questão de calçados, isso influencia na postura de uma criança, né? Então, você verificar essa questão de calçados. Atividade física, ela é feita de forma irregular, consequentemente você vai ter uma sobrecarga na lombar e futuramente você vai ter um problema também. Então, até mesmo crianças que na escola,
Vamos verificar essa questão de mochilas. Pois é, essa é uma outra questão. Mochila é muito pesada. Qual que é a orientação para essas crianças, para os pais? É que eles têm que levar aquele tanto de livro. Ele tem que levar aquilo tudo ali para a escola, né? Eu indicaria. Existe uma mochila de rodinha. Então vamos tirar essa sobrecarga das costas e vamos colocar no chão. Mas eu vou te falar que, olha, eu vou até usar um exemplo pessoal, porque eu acho que muitas pessoas devem viver a mesma situação que eu, que quando o filho começa a chegar na pré-adolescência, eles não querem mais rodinha, né? Já querem colocar a mochila nas costas. É exatamente. Lá em casa é assim, a gente fica postergando, mas chega uma hora que aí você acaba abrindo mão por conta da mochila nas costas. Se não conseguiu abrir mão da mochila nas costas, então começa a ter alguma atividade onde ele vai fazer um alongamento e onde tudo é um equilíbrio. Né? Então tudo bem, ele quer a mochila nas costas, ele vai com aquela mochila nas costas, mas então nós vamos fazer uma atividade de alongamento, né, para compensar uma coisa com a outra. Isso, até me fala o que é indicado para poder evitar essas dores nas costas, porque a gente sabe que celular a gente não vai conseguir deixar de usar, às vezes mochila acaba usando, a postura volta e meia quando você observa, já tô aqui com a perna cruzada e o ideal é que ficar com as duas pernas e os dois pés no chão. Exato. Então, o que a gente pode fazer além do alongamento, que é uma recomendação para a gente poder evitar essas dores? Eu acho que o primeiro ponto, a consciência de que a coluna é a nossa base, a nossa sustentação. Tá? Toda atividade que você fizer, tente não fazer com uma sobrecarga que você vê. Se você viu que começou a doer um pouquinho, já para. É muito importante você ter a alimentação, né? A alimentação correta, a ingestão de muito líquido. Só para vocês terem uma noção, a nossa coluna são vértebras e entre uma vértebra e outra tem um disco intervertebral. Esse disco, que é um amortecedor, 80% dele é formado por líquido. Então a ingestão de líquido é muito importante quando a gente se fala também de coluna vertebral. Né? Então uma atividade correta, a ingestão de líquido, né? O sedentarismo, eu acho que já não... Para evitar um sobrepeso. Para né? evitar o sobrepeso. Então se você tem uma atividade física correta, se vocês têm um estilo de vida saudável, a alimentação, o líquido, a ingestão de líquido, eu acho que isso é a base para que a gente possa já prevenir grande parte de doenças lombares. Aí eu te garanto que isso. Agora, você até me falou sobre essa questão de estar sentado e em pé. Que em pé você tem uma sobrecarga menor. Muitas vezes a gente está em pé durante muito tempo, dá aquele cansaço, você quer logo sentar, mas... O que pode ser feito também para quem fica muito tempo em pé, para não sentir esse cansaço e não ter nenhum desgaste também? Então vamos imaginar que a gente tem um trabalho em casa, tá? Vamos imaginar, ou então depois o atendente de balcão, ou então a gente está ali hoje nós vamos fazer um almoço, né? Vai demorar um pouquinho, vamos ficar mais ali na cozinha. Então todo mundo em casa consegue ter ou da altura de uma caixa de sapato, ou então de um palmo, uma madeira ali de um palmo. Automaticamente, se você vai ficar por uma hora ali em pé, a gente tem que ter uma distribuição de peso, tá, entre os membros. Então, você vai ficar muito tempo em pé. Hoje, eu vou ficar ali no balcão trabalhando por umas 2 ou 3 horas, né, na loja que eu trabalho, por exemplo. Então, coloque mais ou menos um palmo de altura de uma caixa de sapato, né, que seja rígido. Para quê? Para que você tenha uma distribuição de pesos entre uma perna e outra. Então você fica 20 minutinhos, 15 minutinhos ali com o pé em cima daquela base, né, e o outro no chão. Passou 15 minutinhos, cansou, estou cansado, você troca os pés. Quando você faz essa alternância de membros, você consegue distribuir todo o peso e a gente não sofre nenhuma consequência ali na frente. Ótima dica. E em relação às atividades físicas, fortalecer o abdômen ajuda também nessa postura? Sim, tudo o nosso sistema músculo-esquelético, como eu disse, ele é tudo, um depende do outro. Então, a partir do momento que eu consigo fortalecer a parte abdominal, consequentemente, eu também trabalho a musculatura paravertebral. Então, é tudo um antagonismo ali um do outro. Então, fortalecimento abdominal, automaticamente você faz um fortalecimento
da parte da musculatura lombar, isso é automaticamente você tem uma coluna muito mais sustentável e mais forte para aguentar qualquer coisa. Então, se a gente puder deixar assim, uma mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente, para ter uma atenção durante o dia, para aliviar essa coluna, qual é? Eu acho que tenha pausas. Faça sua pausa no trabalho. Se você trabalha durante o dia, se você trabalha em pé ou se você trabalha sentado, faça essa alternância de posições. Faça os alongamentos, né? Por mínimo que seja, isso vai te ajudar. E se policie na sua alimentação e policie também quando você chegar em casa, estiver tranquilo para você ficar ali nas suas redes sociais. Começa a ter essa percepção. A percepção de que a postura que eu estou não é a adequada. Todo mundo sabe, né? Começa a ter essa percepção que vocês vão ver como toda essa história pode mudar. Não, e é uma percepção, realmente, agora a gente tem que deixar uma chavinha ligada o tempo todo. Porque o celular agora não é só quando chega em casa, é o tempo inteiro mandando mensagem, vendo alguma notícia, enfim, ouvindo a gente aqui. Sim. Então, essa autopercepção realmente ela é muito importante. E vocês lembrem, então, desse podcast toda vez que vocês estiverem sentindo algum incômodo na coluna, nas costas, para que você faça esses exercícios, então, que o Thiago Braga trouxe pra gente. Muito obrigada pela participação, por ter contribuído aqui com o nosso podcast, para todo mundo poder viver mais e viver bem. Eu que agradeço esse convite. Eu acho que é mais do que importante a gente passar essa informação e as pessoas terem essa consciência. Acho que quando você tem uma informação e você tem essa consciência, tudo muda e é ao seu favor. Então aproveita se você tem essa informação e aproveita se você tem essa consciência também para você fazer e usar tudo no seu benefício. Obrigada, Thiago. E para vocês também, espero que tenha contribuído. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.